Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e, recentemente, a gente foi para o Egito e eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, mas não só isso. Eu quero provocar uma reflexão. Tomara que vocês embarquem nessa comigo. Bom, pessoal, se vocês não sabem ainda, o Conhecimentos da Humanidade é muito mais do que o canal do YouTube, que é só uma partezinha. A gente tem uma série de outras coisas. Uma delas, e que cada vez vai ser maior, é o nosso braço de viagens. A gente já fez algumas viagens, Índia, Egito, e a gente pretende ir para outros países e repetir os países que a gente já visitou. E você pode ir com a gente. Qualquer informação você pode encontrar no link na descrição desse vídeo, mas eu também te convido a conhecer o nosso Instagram, nossa página lá no Instagram, que é o Oficial CDH, onde a gente conta tudo lá. Não só a gente fez uma cobertura do nosso passeio no Egito, da nossa viagem, não foi só um passeio, da nossa aventura no Egito, como a gente também deixa tudo lá atualizado para você saber o que está acontecendo com o Conhecimentos da Humanidade. E também te convido a participar das nossas lives toda quarta-feira, 8h30 da noite, aqui no YouTube, onde a gente traz convidados, às vezes só a gente para trazer um tema, mas a gente sempre dá recado. A gente sempre conta alguma coisa que está acontecendo. Os nossos projetos novos, apadrinhamento, viagens, enfim, tudo que está acontecendo de novidade, a gente conta. Então, se você não está sabendo, acompanhe o CDH para além dos vídeos que saem segundas e sextas-feiras. Combinado? Muito bem, então vamos lá. Lá no Egito, a gente deu um rolezão, um rolê grande. Foram quase 20 dias de viagem, com um grupo grande de mais de 30 pessoas, um grupo sensacional, virou uma família, um grupo coeso. Foi gostoso viajar com essas pessoas. Nossa, é muita gente! Pareceu que a gente estava indo com amigos. Foi espetacular. Nós tivemos um excelente guia, mas a gente teve nosso trabalho em paralelo ali, nosso trabalho CDH, que a gente sempre vai prezar, que é o autoconhecimento. Ferramentas para facilitar, ferramentas de acesso, ferramentas para o autoconhecimento, porque a gente acredita que é através do autoconhecimento, é de se conhecer a si próprio, que a gente consegue provocar mudança e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Ó, que coisa bonita que eu devo ter roubado de algum lugar. Sensacional. Então a gente sempre tem essa visão e sempre tenta fazer isso aonde a gente vai e das coisas que a gente faz. Então a gente visitou de leste a oeste, de norte a sul do Egito e em Luxor, em particular, nós visitamos o complexo de templos de Karnak, que é dedicado a Ra, um deus solar. A gente vai ter vídeo em breve sobre toda a viagem, vai ter uma série de vídeos sobre a viagem, então vocês vão ter detalhes aí de muita coisa, mas eu já quero me adiantar, porque nesse templo eu vivi algo inesperado e quero compartilhar isso com vocês e, como eu falei no início, provocar uma reflexão a respeito das experiências. Aqui no canal eu já contei de uma experiência que para mim foi muito profunda, que foi ou que teria sido a minha primeira incorporação. Eu era da Umbanda, eu passei muito tempo na Umbanda. Alguns ainda me perguntam, mas por que você saiu? Você já contou porque você saiu? Porque eu encontrei outros caminhos, gente, que falavam mais ao meu coração nessa jornada do autoconhecimento. Então eu preferi optar por seguir esses caminhos do que os caminhos que eu já havia traçado até aquele momento. É por isso. Tive algumas desilusões, tive discussões, mudei de terreiro algumas vezes, fui iniciado em outros e assim por diante. Mas no fim das contas, eu saí para me dedicar a outros caminhos, como o da Rosa Cruz, o da própria psicologia analítica, porque para você aprofundar de verdade, você precisa de um foco muito grande. Não é fácil. Então eu preferi e ainda prefiro dar esse foco. Muito bem, essa experiência que eu estou falando para vocês, que foi teria sido a minha primeira incorporação, e eu falo teria sido porque sei lá o que foi aquilo, mas foi uma experiência muito importante. É quando eu falo de quando eu incorporei Oxum. Tem aqui esse vídeo, tem um certo debate e até uma polêmica sobre, mas você incorporou o orixá? A orixá? Como é que é a energia da natureza? Meio que pouco me importa. Me importa a experiência que eu tive. Se você quiser saber detalhes, é só assistir o vídeo que eu tô falando. Então essa experiência para mim foi muito importante. Foi muito enriquecedora. E não tô nem falando em termos racionais, em termos técnicos. O que você aprendeu? Eu sei lá o que eu aprendi. Eu sei que eu saí daquela experiência uma pessoa muito melhor. Infelizmente não se manteve. Essa pessoa, esse padrão de pensamento, ou essa vibração que eu saí daquela experiência, não se manteve, não foi
para sempre. Eu estava uma pessoa muito mais humana, não sei nem se essa é a melhor palavra, mas eu estava uma pessoa muito mais dedicada ao todo e a essa grande unidade que é a existência do que no meu dia a dia com meus defeitos, com as minhas qualidades, mas assim, ali naquele momento eu estava muito mais integrado a alguma coisa maior do que eu. E eu falo isso nesse vídeo. E isso faz muito tempo. Isso fazem vários anos. Eu tive uma experiência no Egito que eu não sei se eu saí melhor, se eu saí tão integrado, mas eu tive uma experiência muito estranha. Muito estranha, estranha ao que eu tô acostumado com a realidade. Nesse templo, nesse complexo de templo, lá em Luxor, que é o templo de Karnak, dedicado ao Deus Sol, você tem muitas ruínas. Tem muita coisa que já não tá de pé. Então você tem restos ali. Você tem um pedaço de uma parede linda, cheia de hieróglifo, você tem pedaços de colunas, você tem colunas reformadas, estátuas, e você tem salas. Algumas salas todas no chão, inteira no chão, outras reconstruídas, outras que se mantiveram. Então a gente teve a oportunidade de entrar no Sanctum Sanctorum, né, no lugar mais sagrado ali de pelo menos um dos lugares, porque é um complexo de templos, né? Então a gente teve a oportunidade de entrar, e como aconteceu lá na Índia também, onde também entramos, pudemos ver um Sanctum Sanctorum, a experiência é muito parecida, porque, poxa, só o sumo sacerdote no Egito Antigo poderia ter acesso àquilo. Tudo bem, a gente não tem a estrutura que tinha no passado, mas ainda assim estar naquele lugar e aquilo que ele representa e representava eram poucos. Hoje é um lugar turístico, tudo bem, mas ainda assim, se você se conecta com isso, dá pra sentir alguma coisa. Mas não foi aí que eu senti o que eu senti ou tive a experiência que eu tive. Estávamos indo para um outro lugar, estávamos saindo, na verdade, do templo, quando alguém falou que numa salinha que tinha ali próximo da saída, existia um buraco no teto por onde o sol entrava certinho e dava um efeito muito bonito. Era muito bonito de ver. E claro, dava belas fotos. Então eu criei uma fila do nosso próprio grupo para as pessoas tirarem fotos ali debaixo daquela luz. Então imagina que era uma sala totalmente escura com um quadrado, um buraco mais ou menos assim, não sei precisar o tamanho, no teto. Então você entrava num corredor e tinha duas salas dessas, com esse buraco no teto, e o sol entrando, os raios de sol entrando, ficava algo realmente muito bonito. Então teve gente que tirou foto de tudo que é tipo, segurando os raios na mão, levantando a cabeça e tudo mais. Nós, o pessoal da equipe, estávamos trabalhando ali. Então poucas foram as vezes que eu me permiti me entregar, que eu me permiti uma entrega absoluta para o ambiente. Eu estava ali preocupado com as pessoas. Tá todo mundo aqui, todo mundo tá curtindo, tem alguma coisa acontecendo, alguém tá precisando de alguma coisa, então eu estava com isso em mente. Quando eu olhei essas salas, eu falei, pô, é uma foto legal, eu também quero uma foto daqui. E pedi para uma pessoa tirar uma foto, e ela que já tinha visto outras pessoas tirarem foto, ela mesma tirou várias fotos, falou assim pra mim, faz o seguinte, passa o raio de sol, vai pra trás, deixa o raio de sol na sua frente e vai devagarinho andando pra frente, sentido aos raios de sol, pra eu conseguir pegar o momento certo. Pra eu conseguir pegar, e aí você passa, e aí a gente tem uma sequência de fotos, uma delas vai ficar boa com certeza. E foi o que eu fiz, então eu tava atrás do raio de sol e comecei a andar. E aí o raio de sol começou a entrar em contato com a minha pele, né? Meu nariz, claro, minha testa, e foi indo. E aí a pessoa falou assim, olha, vai olhando pra cima. E aí eu fui, sabe, pra dar aquele efeito, assim, uma coisa poderosa e tal. E aí eu fui olhando pra cima, né, começou a iluminar meu queixo, coisas assim, e eu fui andando, até que em determinado momento, em determinado ponto, eu fui transportado dali. Eu não sei dizer exatamente aonde a luz estava, porque eu estava de olho fechado durante todo o processo. Pra foto. O que eu esperava daquele momento é ter uma foto bonita. Não estava esperando nada, porque como eu falei, eu tava ali com um pensamento muito de trabalho, né? Eu quero estar aqui para trazer uma experiência para quem está nos acompanhando, para quem confiou na gente, nesse grupo. E era um dos primeiros dias ainda, né? Não tinha passado 5 dias da viagem, então ainda tinha uma certa tensão de que tudo ocorresse bem dali pra frente. Então eu não estava muito pensando ou me sugestionando para ter uma experiência. E isso foi interessante, porque muitas vezes a gente se sugestiona. Ah, eu vou entrar na pirâmide e vou ter um arrebatamento. A gente entrou na pirâmide de Quéops.
foi na Câmara do Rei, viu ali o espaço, né, do sarcófago e tudo mais, e é legal, e é bacana, tem uma atmosfera diferente. Mas particularmente não senti nenhuma experiência arrebatadora. Foi uma realização de um sonho de infância, mas também de estar ali, de me conectar com alguma coisa, mesmo sem pensar muito nisso, mas dava pra ver que muita gente vai ali e projeta muitas coisas, né? Então, alguma coisa a gente se conecta. Nesse lugar, não. Nesse lugar, eu só tava indo ali e tava com esse pensamento de tirar uma foto e sair dali para ver se as pessoas estavam bem. Quando chegou nesse ponto do raio incidindo em mim, talvez tenha sido na cabeça, os olhos já tinham um pouco passado, então eu não sei exatamente em que ponto que foi, se foi em algum ponto de chakra, né, ou frontal, ou coronário, eu não sei exatamente onde foi. E também não foi o calor em si, porque estava bastante calor fora dali, as salas um pouco mais frias, porque eram de pedras e protegido do calor, então não foi exatamente o calor propriamente dito, porque eu já estava com esse contato do sol na pele, mas foi algo impressionante, porque diferente da experiência com Oxum, que, nossa, eu comecei a sentir, comecei a fazer, e depois disso eu fui me relacionando com as pessoas de um jeito mais assim, um assado. Nessa experiência do Egito, e definitivamente era o último lugar que eu esperava que ia ter uma experiência, eu fui transportado dali. Por um instante, por um período de tempo infinitamente curto, eu senti que eu não estava mais ali e estava ali de novo. E esse tempo foi o suficiente para eu me sentir uma outra pessoa. Pensando agora, enquanto eu estou falando essas palavras, que eu comecei a entender algumas coisas. Porque eu me senti, nessa viagem, muito seguro, muito confiante. Tivemos problemas que acabou não afetando o grupo, ou pelo menos as pessoas individualmente, problemas que a gente precisava resolver. Tem um negócio aqui, vamos resolver. E em nenhum momento me veio insegurança, por exemplo. E eu já contei aqui no canal algumas vezes, eu sou uma pessoa insegura. Eu tenho dúvidas sobre certas capacidades minhas. Já falei que para montar um curso aqui, curso de sonho, curso do Jung, curso de mitologia, é um parto. Enfim, tem muita dificuldade. Porque, será que eu sou digno de falar um tanto de coisa e as pessoas acharem que vale alguma coisa o que eu tenho para falar? Vir aqui falar no YouTube, ouve quem quer. Agora, alguém compra um curso e me ouve falando. Então, existe uma insegurança em mim, baseada em toda uma história que eu me conto, baseado em uma série de coisas da minha própria história mesmo, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu entendo. Um padrão antiquado. E nessa viagem, por mais que aqui, na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, estivessem acontecendo algumas coisas, não estava tudo bem. E ainda assim eu consegui estar lá, vivendo o presente. Eu acho que isso foi algo muito incrível. Eu sempre vivenciei o tempo de uma forma diferente. Talvez eu seja uma pessoa bastante paciente, né? Esperar, a não ser em raras oportunidades, a não ser que haja uma crise muito grande, um risco muito grande, esperar não é um grande problema. Principalmente se a espera já é esperada. Por exemplo, viajar 12 horas de ônibus. É isso, nos propusemos a isso. Então o deslocamento de um lugar para o outro demorou realmente bastante. É isso, 14 horas de avião, depois mais 3, esperar no aeroporto. Em geral, naturalmente, eu acabo já sendo bastante paciente para coisas assim já esperadas, para aquilo que já está combinado. O atraso para mim às vezes é um problema. A pessoa atrasou, tá atrasando. Aí eu já fico um pouco mais, o que dá para fazer aqui e tal. Mas não era o caso. Então lá no Egito eu me percebi muito tranquilo e seguro. E pensando agora um pouco nisso, como eu estava falando aqui para vocês, fico me questionando quanto dessa experiência não tem a ver. Mas eu nem ia falar disso aqui. Essa reflexão me veio enquanto eu estava gravando. Mas em todo caso, voltando para o momento específico. Eu estava ali naquele momento, recebi aquela iluminação literal e fui transportado para algum lugar. Você foi abduzido? Você foi para... Não sei o que aconteceu. Arrebatado? Sei lá o que aconteceu. Eu não tenho pretensão de responder o que aconteceu, seja racionalmente, seja espiritualmente. Aconteceu alguma coisa comigo ali e mexeu comigo. Eu saí, entre aspas, torto. Não torto ruim. Eu saí
deslocado, preocupado com as pessoas, mas assim, preocupado no sentido de tá todo mundo bem, vamos lá pessoal, tá na hora de ir embora, tá na hora da gente precisava fazer um check-in no cruzeiro para depois ver o outro templo e tal. E eu entrei em outro lugar. Eu entrei em outra forma de operar a minha vida naquele momento. As coisas pouco me influenciavam negativamente. Tinha algumas coisas que eu via que precisavam ser melhores, como aprendizado, mas não influenciava o meu humor. E essa conexão, como eu falei há pouco, eu estou fazendo agora. O quanto isso não me ajudou. Essa coisa que eu passei não me ajudou. Interessante. Tô aqui com vocês, de coração aberto. Porque foi algo que pareceu uma injeção instantânea de alguma coisa. Tipo, cacetada. O que aconteceu? Eu nem sei dizer o que aconteceu. Além desse processo, né? De entrar em contato com esse lugar, com esse raio de sol. Que em tese é só um raio de sol. Eu recebo raio de sol todos os dias, lá principalmente todos os dias, mas ali, naquele lugar, de alguma maneira, foi diferente. E eu me senti muito mais empoderado, né? Uma palavra bastante usada hoje em dia. Mas sabe, agora eu tenho alguma coisa a mais em mãos sobre mim mesmo. E eu nem sei dizer o que é. E agora, continuando esse pensamento, eu passei os outros dias, que foram a maioria, né? Os outros, 10 dias ou mais, outros 15 dias, bastante confiante no que eu estava fazendo, nas coisas que a gente poderia fazer, nos problemas para resolver e no que estava acontecendo enquanto eu estava lá, aqui em casa, né, com a minha família. Como eu poderia ajudar, que tipo de coisa falar, enfim. Chegando em casa, algumas coisas melhoraram, alguns dos problemas que aconteciam aqui enquanto eu estava lá foram melhorando e outros nem tanto. E eu continuei, e ainda de certa forma continuo enquanto faço esse vídeo para vocês, bastante seguro, ou pelo menos comparado com a insegurança que eu tinha, me sinto muito seguro. Hoje, olha só que louco, hoje, algumas horas atrás, eu estou gravando esse vídeo no começo da tarde, hoje pela manhã aconteceu algo que assustou todo mundo aqui em casa, algo pessoal, e que deixou todo mundo meio desestabilizado. E ainda assim, a minha forma de pensar e de agir não é de cair, de me entregar a esse sentimento desesperador, mas de tentar achar uma solução. É muito louco, é muito interessante. E a reflexão que eu queria propor, na verdade, é sobre o quanto a experiência mística, espiritual, religiosa, ela vale muito mais do que a crença fria, ou simplesmente a crença, seja no que for. Eu creio no mentalismo, eu creio na Bíblia, eu creio em outro livro sagrado, eu creio no meu guru, eu creio na técnica de ascensão da Kundalini, ou eu creio. A experiência, ela não tem como comparar o que é a experiência perto da crença ou do puro racionalismo. Eu sei que existe uma tendência bastante comum em ordens e escolas de darem grande foco na razão, principalmente no estudo. Então você tem uma correspondência saturniana, né? Uma restrição muito grande voltada pro estudo, para você poder, de forma cerimonial ou mesmo prática, no sentido de usar certos símbolos para certas coisas e aí, de repente, ter uma experiência. E a gente já falou sobre isso, o quanto realmente a atmosfera e o ambiente pode ser construído de tal forma, de uma forma tão alegórica, simbólica, representativa, que te ajuda a ter a experiência. Mas, cara, às vezes a experiência vem de umas coisas tão simples e inesperadas. E é justamente isso que eu gostaria de propor de reflexão. O quanto você se permite experimentar, se entregar eventualmente e deixar de lado um instante as crenças, as razões, a teoria, a literatura. Tudo isso é muito importante para a gente não cair em qualquer coisa, né? Da onde você tirou isso? Daquele lugar. E ficar viajando muito, sabe? Então, mas a experiência é muito mais valiosa, porque ela por si só é transformadora. No meu trabalho como psicólogo, eu tenho um trabalho como psicólogo clínico, muita gente me pergunta, tá, agora eu já sei, e daí? O que eu faço com isso? E é uma pergunta muito comum e que a gente se faz no dia a dia. Não precisa estar na clínica, no consultório. A partir do momento que você sabe as cagadas que você faz, que a gente sabe as cagadas que a gente faz, o que fazer com isso? É experienciar, principalmente emocionalmente. É deixar a emoção vir também de uma forma autêntica e genuína.
A transformação só vai vir por essa via. A razão, ela vai trazer uma certa mecânica, que na repetição até pode se tornar um hábito. Mas a transformação real, ela precisa vir com essas emoções. Não à toa os símbolos são formas de ter essa transformação, mas ao mesmo tempo são formas de diálogo com o nosso inconsciente. Então é claro que vai ajudar na transformação, porque está falando com algo emocional, psíquico. Então é isso. Gostaria muito que todos vocês tivessem experiências transformadoras, mas para isso a gente precisa estar aberto. Tanto aberto a ter uma experiência no sentido de vou dizer sim para esse convite ou dizer sim ao ambiente. E isso às vezes é difícil, né? Você está num ambiente desconhecido. Vai saber o que tem ali. Ah, não confio muito nas pessoas que estão aqui e tal, então eu vou ficar fechadão aqui. Ok, se você se sente seguro assim, se faz sentido. Mas quando você vê uma oportunidade de se abrir para o ambiente, para uma experiência que pode acontecer, ainda que não aconteça, olha só, eu só queria tirar uma foto, mas eu poderia não querer tirar essa foto. Eu não sou muito do cara das fotos. Mas esse momento eu falei, vou fazer essa parada aí. Então é isso. Uma reflexão que acabou servindo muito para mim. Vocês viram o processo, foi gravado o processo enquanto acontecia, deu ligar, deu conectar um comportamento novo, que para mim é um pouco diferente daquilo que eu estava acostumado, com a experiência mística, sei lá, certo? Nem sei muito como finalizar esse vídeo, espero que tenha servido para você de alguma maneira. Nossas redes sociais, como eu falei, estão aqui embaixo na descrição, dê uma olhada e vejo vocês por aí. Um beijo no seu coração e até a próxima!